Bendiciones, iglesia. Amém. Glórias a Deus. Eu quero invitar a los hermanos para estarem de pé, amém? Para empezarmos não, que já hemos empezado, pero para seguirnos adorando ao Senhor e cultuando nesta noite. O tema, como o irmão Alex, quando abriu, já falou e está aí também, não, na pantalla, derrotando gigantes. E é tema que quando o pastor me ha enviado, o dia, não, que iba a predicar, que iba a estar predicando neste propósito, eu lo pensei, uau, uma boa oportunidade para falar de Davi. Porque quando pensamos em gigantes, derribar gigantes, a primeira pessoa que nos vem à mente, biblicamente falando, é Davi. E quem não ama a este pequeno Davi, este grande homem de Deus? Pero Deus me levou a um outro texto e ele não saiu de minha cabeça esta última semana e quero que o Senhor aí venha falar com nós outros, amém? Números 13, 16, 20. Número 13, 16, 20. Dice assim: estos são os nomes de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. El 20. Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Los hermanos podían sentarse, amém? Amém, hermano. Empezando este texto, nós bem pensando, estamos aqui no versículo 16, porque o primeiro versículo é o 1, não do 13. Pero aí eu creio que os irmãos já entendem mais ou menos deste passagem, que habla de los israelitas. Aqui Moisés escolhe 12 homens, que são os 12 príncipes, 12 líderes, que representaria cada um na tribo de Israel, que eram 13. E estes homens receberam uma missão: espiar a terra de Canaã. E logo volver, trayendo informações para que aí Moisés e todo o povo pudesse saber se esta terra era boa ou não, se era fértil ou não, se era a terra que aí produzia leite e mel. E, hermanos, uma coisa que já aprendemos aqui é que Deus hace promessas. E muitas vezes, as promessas de Deus são muito desafiadoras. São em tempos muito complicados. Porque Deus hizo a promessa, Moisés pediu para que estes homens fueran ali espiar a terra, pero eles não estavam em um lugar seguro. Esta missão ha sido recebida quando o povo de Israel estava todavia em el deserto. Mais precisamente aqui, em el deserto de Parã. Mira, que em meio, muitas vezes, a situações caóticas de nossas vidas, Deus te dá uma ordem. Deus disse: eu tenho propósitos para ti. O vento está soplando, as coisas se põem muito difíceis, o sol arde, pero eu quero te dizer que tenho promessas para ti. Aí, aún en el desierto,
aún em tempos adversos, o Senhor tem promessas para ti. E sempre que Deus nos dá uma promessa, irmãos, podemos contar que haverá obstáculos. Entre a promessa e o cumprimento, nós outros hemos de passar por muitíssimos obstáculos. Pero quero seguir aí no texto com os irmãos. Seguimos aí em número 13, el 27 e el 28. Dice, e les contaram dizendo, nosotros llegamos a la tierra a la qual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ali los hijos de Anak, o sea, los gigantes. Hermanos, el pueblo, los hombres que fueron ali, ¿no? Para espiar esta tierra, fueron 12. Y entre estos hombres, 10 de ellos trajeron a Moisés malas noticias. O sea, primeiramente disse que de verdade que a terra era boa. Eles não negaram o que viram, porque disseram, certamente, a terra é boa, a terra é produtiva, a terra é uma terra onde nós vamos plantar e vamos cosechar. Pero estes homens tinham a visão, chegou a ver a terra, pero eles se quedaram desanimados com os obstáculos que haviam ali. Eles disseram, certamente, ou seja, lo vi, eu he visto. Há um projeto de Deus. Deus ha usado um profeta, Deus ha hablado comigo, Deus se ha manifestado em minha vida. Certamente, eu sei que há um projeto. Pero, aqui abaixo, eles disseram, pero, ou seja, o problema é que há gigante en esta tierra. Deus muitas vezes habla com nós, pero aí ponemos sempre nossos pero. Senhor, pero esto, Senhor, pero aquello, Senhor, pero não tendré condições, Senhor, pero sou muito tímido, muito tímida, Senhor, pero eu trago um passado que não está de acordo com o que tu estás mostrando-me, Senhor, e aí llenamos a promessa do Senhor de peros e peros e peros. Pero, hermanos, vuelvo a repetir, o problema é que há gigante, pero entre a promessa e o cumprimento haverá os gigantes. E aqui abaixo, no versículo 29, todavia de este capítulo 13, diz assim, Amaleque habita el Negev, e el Eteu, e el Jebuseu, e el Amorreu habita en el monte, e el Cananeu habita junto al mar e a la ribera del Jordão. Este versículo está mais abaixo, aí não seguindo o que já hemos leído, não estou lendo todo completamente, pero corrido alguns versículos para que nós podamos entender o que ha passado o povo aí e por que temia tanto, e as excusas que iam surgindo. Este versículo 29, hermanos, está dizendo estes homens, estes 10 homens que ha sido enviado, que haviam sido 12, pero 10 de eles estavam muito pessimistas sobre a terra que queriam conquistar. Mira, eles disseram aí que además de los gigantes que haviam aí, los hijos de Anak, que a terra era uma terra peligrosa, hermano. Havia também ao derredor de esta terra
más enemigos. Porque ellos mencionan en el versículo 29 a 5 grandes inimigos de Israel. E me perguntas, irmã Rosana, ¿dónde queres tú llegar con eso? Estoy diciendo que además de los gigantes que están dentro de la promesa, muchas veces nosotros también tenemos que enfrentar los gigantes que aparecerá alrededor de la promesa. Pero tenemos que seguir firme, porque aquele que nos hizo la promesa es fiel. Amém? E eu, quando leí este versículo, eu me acordei de um tempo onde eu estava enfrentando um grande desafio em minha vida. É o que conto mais ou menos aí em meu livro. E eu me acordo que um dos dias, assim que eu estava já muito cansada da guerra, que eu estava muito triste, me sentindo assim, sem salida. Sabe aquele dia, pastor Leandro, que nós outros nos levantamos da cama e decimos, Senhor, hoje de verdade não vejo nenhuma salida. E esse dia eu tinha um culto, não era aqui na igreja, nesta igreja, era uma outra igreja que eu assistia. E eu também estava aí como dirigente do grupo de mulheres. E me fui aí, sabe quando tu vas numa casa de Deus, hecha polvo? Ha sido esse dia. E eu me fui aí. E quando iba entrando na igreja, eu me di conta de las coisas que me cercavam. Me di conta que eu não tinha solamente um problema aí personal. Haviam outros problemas ao redor mío. E eu dizia, Senhor, como assim? Se não me bastaram os problemas que já tenho aqui, todavia ao redor de mim surgem mais e mais gigantes. Pero, hermanos, eu, quando iba pensando de caminho, iba chegando à porta da igreja, e me acordo muito bem que quando puse mi pé, o primeiro pé, en la puerta para entrar en el que sería aquí, ¿no? En la iglesia, yo me acuerdo que fui tomada por una presencia de Dios, donde decía, pero yo voy a derrotar todo eso. Yo soy Dios para te dar la victoria sobre todas las situaciones, porque hay un momento en nuestras vidas que el diablo sabe lo que Dios tiene para nosotros, y todo lo que Él hace, hermanos, es para nos desanimar. E o diabo sabe quando Deus está operando coisas em tu vida. O diabo sabe quando Deus está ponendo coisas em tu vida, porque Ele está ao redor. Verdade que Ele não sabe todo, pero Ele está ao redor de nós outros, e Ele sabe como é tu vida com Deus. Ele sabe como é tu relacionamento com Deus. Ele sabe o que Deus vai fazer na vida de aqueles que Deus tem propósitos, e por isso são ataques e contra-ataques, de dentro, de fora, de lado e de outro. Mas eu quero te dizer nesta noite de jueves, que o Deus que derriba gigantes, derribará todos os gigantes. Tão somente quer que nós outros nos ponemos em la posição. E me disse tu irmã Rosana, que posição é esta? Obediência. Muitas vezes, boca cerrada, e seguir buscando al Senhor, não salir de la presença de Deus. Amém? Aleluia. En el versículo 32 e 33, dice assim, e hablaram mal entre los hijos de Israel, de la tierra que habían conocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocê-la es terra que traga sus moradores. E todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Também vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos a nuestro parecer como langosta. Em Brasil decimos gafanhotos. E assim lhes
parecíamos a eles. E aqueles homens começaram a falar ali para os israelitas: mira, hemos visto allí, em aquela terra, que seguramente é buena, la vimos, pero aí há peligro, aí há gigantes. E se nós nos compararmos ao tamanho de este gigante, mira, somos como langostas. Ou seja, somos muito pequenos. Os gigantes allí são muito fortes. Aí se golpea muito forte. Pero mira, hermanos, esta é a posição de 10 de ellos. E quero pontualizar algumas coisas sobre estes 2 versículos que hemos leído. Quando a mirada não está em lo que hizo la promessa. Quando nós quitamos nossa mirada del Senhor, nossa mirada estará en el gigante. Então, para que nós vençamos de verdade, temos que poner nossa mirada apenas en la tierra, apenas en lo que produz a terra, porque dice el Señor que produce leche y miel. O sea, si ponemos nuestra mirada en el problema, nosotros vamos a tener miedo. Nosotros vamos a parar. Porque si mirarmos bem el gigante, dá medo. Por isso que temos que manter nossa mirada para o autor e consumador de nossa fé. Nem a la diestra e nem a siniestra, nem a direita e nem a esquerda. Porque se mirarmos, hermanos, para o outro lado, nós vamos cair. Se mirarmos o tamanho del gigante, nós vamos parar. E tudo que o diabo quer é paralisar a ti e a mim. Uma outra coisa que pontualizo aqui é que foram 12 pessoas, hermanos, e 10 eram pessimistas. Era a mesma promessa para pessoas distintas. Ou seja, que temos 2 corações ouvindo aqui hoje. Existem 2 tipos de crente ouvindo aqui hoje. Lo que crê e lo que não lo crê. Aquele que crê que Deus vai a cumprir. E aquele que diz, não, pero o problema é muito grande. Não, pero eu não vou a chegar. Porque a situação se põe cada dia mais complicada. Pero, lo que para uno é problema, para o outro é oportunidade. Eu quero dizer para vocês algo que Deus pôs em meu coração. Sonhe alto e sonhar cuesta. Sonhe alto e sonhar cuesta. Cuesta crer. É muito mais fácil, irmãos, não crer. É muito mais fácil, entre comillas, muitas vezes, guardar a rede e dizer, não quero mais pescar. ¿Sabe por quê? Porque te vai custar pelear por tu sueño. Porque te vai custar pelear por tu casa, por tu família. É mais fácil, muitas vezes, assumirmos a derrota e dizer, não quero mais sonhar. Te vai custar, te vai custar muitas coisas, pero temos que seguir sonhando. Não temos que ter medo ao fracasso, pero mejor, hermano, é fracassar intentando-lo, que viver uma vida sem experiências por nunca havê-lo intentado. Sabe quando tu poderias intentar e por medo não há intentado? E isto frustra. É melhor nós seguirmos intentando e sonhando, porque Deus quer que nós tenhamos projetos. Não estou dizendo aqui que nós temos que fazer loucuras, não, que temos que nos meter em coisas que Deus não nos quer. Somos pessoas prudentes, pero lo que quero dizer nesta noite é que nós temos que seguir sonhando, seguir projetando, seguir movendo-nos.
Uma outra coisa, irmão, que queria contar aqui dentro disso. Eu estava fazendo a prédica e me acordei de Lupe, que está aí arriba, e nós muitas vezes nos ponemos aí em casa, às vezes falando, não, de los Morais. Vou falar algo personal, mas se refere a mim. É por isso que eu estou falando. E los Morais somos nós, não? Os de minha casa. E nós somos muito sonhadores de verdade. E Lu e meu esposo, quando falam, eles dizem, mira, nós somos mais pé no suelo. Pero, Lupe disse, pero los Morales, e quando disse los Morales, estão se referindo a mim e a minha família. Que de verdade que somos muito de projetar, somos muito, assim, sonhadores. E eu escutei uma frase uma vez, que é guardada em meu coração, que disse mais ou menos assim, não? Quita-me um projeto por la mañana e antes del entardecer, já tendrei outro em lugar. E de verdade é assim, porque se tu para de sonhar, tu morre. Se tu para no caminho porque se ha frustrado por isso e por aquello, morre. Porque é um homem sem sueño, é um homem sem vida. Lo que nos mueve é os projetos. Los que mueve el hombre é, por exemplo, que quando nós nos despertamos por la mañana e temos um trabalho, temos algo para hacer, levantamos mais animado. Pero levanta uma manhã sem nenhum projeto. Casi que não te dá gosto de sair da cama. Não temos ânimo. Então, se Deus nos hizo com isto, não temos que paralisar por medo de los gigantes. Temos que ir. Temos que seguir creyendo que aquele que nos hizo a promessa, Ele é fiel. E eu quero pedir à igreja, se pode, por favor, que pudesse se poner de pé. Quisiera ler aqui, em número 14, 6, 9. Número 14, 6, 9. Que diz: E Josué, hijo de Nun, e Caleb, hijo de Jefone, que eram de los que haviam reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. E hablaram a toda a congregação de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocê-la é tierra em gran maneira buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, não seáis rebelde contra Jehová, nem temais ao pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Josué y Caleb fueron los únicos entre los 12 que creyeron, que confiaron que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E se você terminar de ler todo este livro, vai entender que o Senhor se quedou super enojado com os que não creyeron e foram e passaram por plagas, não? Porque quando nós não creemos, irmãos, nós enojamos al Senhor. O Senhor quer creyentes firmes. O Senhor quer creyentes que se quede de pé, creyendo que Ele derrota o gigante. E quem derrota os gigantes, hermano, não somos nós em si. Ou seja, que não somos nós. O que derrota os gigantes é Deus. Quem derrotou de verdade a Goliat não ha sido Davi, não ha sido a funda, não ha sido a pedra. Quem de verdade derrotou ao filisteu Goliat ha sido Jeová, o Deus em quem Davi confiava. Nossa mirada tem que estar posto em Jeová. Por isso que Caleb e também Josué,
eles tinham aí em sua memória o recuerdo de que o Senhor abrira o mar rojo, de que o Senhor havia produzido muitíssimas coisas aí em Egipto para sacá-los das mãos del faraó. E nesta confiança, nesta força que nós temos que quedar, porque nós temos histórias com Deus, nós temos coisas com Deus, já hemos visto Deus remover pedras, já hemos visto Deus sanar familiares, já hemos visto Deus levantar pessoas muertas para a vida. Por isso não podemos mais dudar de este Deus. E o que hizo Caleb e Josué foi crer. É verdade que havia gigante. Eles não estavam equivocados. Havia gigantes. O que eles creiam era que o Deus que hizo uma vez iba a volver a ser. Deus que havia sacado com manos fuertes a Israel de las manos de Faraó, também era o Deus que iba a derrotar a los hijos de los Anak, los gigantes. Em Salmo 20, versículos 7 e 8 diz: estes confiam em carros e aqueles em cavalos, mas nós, del nome de Jeová nosso Deus, tendremos memórias. Eles flaqueiam e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. Sabe o que isso significa, irmão? É verdade, às vezes caímos. É verdade, pastor Leandro, às vezes estamos tristes. É verdade, às vezes miramos ao nosso redor e dizemos: Senhor, como vou sair desta situação? Pero o Salmo está dizendo: pero los que confiam en el Senhor levantam. Se levantam, irmão, era porque se cayeron. Porque 1000 vezes, irmão, podemos cair, pero nós temos Deus que nos levantará para seguir derribando os gigantes. O gigante de nossas vidas, irmãos, são os problemas. Já não são os filhos de Anak, de carne e hueso. São os problemas, são as dificuldades, são as enfermidades. Pero o Deus que derrubou a los hijos de Anak também está aqui hoje para que nos haga vencer dia após dia. Há dicho em Brasil, que traduzi mais ou menos ao espanhol, não sei se está correto, que diz assim: quanto maior é o gigante, maior é sua caída. Eu traduziria, e é como dizer: quanto mais grande seja tu luta, maior será a glória de Deus. O tamanho de tu gigante é proporcional à la dimensão que Deus te vai a usar. Aleluya. Gigante, tienes propósito: proyectarte para el centro de la voluntad de Dios. Goliat, hermanos, proyectó a David. El mar rojo proyectó a Moisés. El muro de Jericó proyectó a Josué. Los madianitas proyectó a Gedeón. Y la cruz proyectó a Jesús. Y es nuestra grande referencia. Amén. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Aleluya.